Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje eu vou fazer um episódio diferente, o primeiro episódio do Perguntas e Respostas ou reagindo aos comentários. Primeiro episódio aqui do canal. Isso é muito legal que nos dá a oportunidade de melhorar as coisas, expor as ideias, e é isso que é mais importante, é a gente ampliar. Então, estou muito contente de fazer isso. Estou aqui com o tablet e vou ler as perguntas e a gente vai respondendo, esclarecendo as coisas. Vamos ver. Walter Augusto. Muito legal. Uma dúvida, professor Amazonas. O uso de acordes sus não seria um recurso excelente para se evitar o trítono e assim se evitar cair no tonalismo? Em parte porque, Walter, a tonalidade, como a gente já viu aqui no canal, ela é um princípio de organização musical em torno de uma nota central, em torno de uma tônica. E a gente pode gerar tonalidade com qualquer tipo de acorde ou qualquer modo. Basta que a gente organize em torno de uma determinada nota. Então, por exemplo, isso envolve os acordes sus. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um conjunto de notas. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E esse conjunto de notas a gente vai organizar a partir do Dó, seguindo esse padrão, tom, tom, semitom. Então, Dó, Ré, Mi, essas notas que pertencem à escala diatônica. Se a gente organizar essas mesmas notas em torno do Lá, por exemplo, tendo o Lá como tônica, como principal, como tom central, a gente vai sentir essa música, essa mesma música, como estando na tonalidade de Lá menor. A gente pode gerar tonalidade, a tonalidade ela se gera a partir de determinadas relações, que pode ser relações intervalares, relações de cadências, como a gente já viu no episódio. E você pode gerar tonalidade com acorde sus, você pode gerar tonalidade até sem acordes. Você pode tocar uma nota, a partir dela tocar, por exemplo, um intervalo de quarta, depois voltar. Você não vai ter o trítono da mesma forma e você já tem esse sentido de tonalidade estabelecido. Mas de qualquer forma, eu entendo você ter pensado no acorde sus, nessa propriedade mais aberta dele, e também por ele não possuir o trítono, para evitar esse sentido de tonalidade. Eu vou responder aqui junto com uma outra pergunta que é do Marcos, esse finzinho da tua pergunta, que também está relacionada. O Marcos Tavares, ele diz: Marcelo, muito bom, tal, questão número 1. Qual a função harmônica primária do SUS 2 ou também do SUS 4, os acordes SUS eu considerei. E também é também dominante? E questão 2. E do aumentado? Ele quer saber essas funções. Tônica? Parabéns para o canal. Bom, de modo geral, os acordes, quando eles são suspensos, eles tendem a ser tratados da mesma forma quando eles não são suspensos. Quando a gente está fazendo uma análise harmônica, por exemplo, a gente tem lá o primeiro grau, que é sus, então a gente vai anotar como um sus, ele não deixa de ser acorde de tônica. Isso vale para os outros acordes, subdominante. Onde ele aparecer, então, 3 menor, 3 sus, por exemplo, a gente vai fazer análise na partitura. E assim por diante. Então, em relação ao acorde sus, eles são mais usados por essa característica, por essa sonoridade para criar esse sentido mesmo de ambiguidade, visto que eles são um meio do caminho entre o 2 menor e o 5 dominante. Agora, em relação a outra pergunta, em relação à função harmônica do acorde aumentado, normalmente esses acordes aparecem como dominante, primário ou secundário. Por exemplo, eles aparecem muito na forma dessas linhas clichês, como acontece, por exemplo, na música do Pixinguinha, no Carinhoso. A gente tem lá Dó, Dó com quinta aumentada, Dó com sexta, Dó com quinta. Por trás disso tem uma progressão acontecendo. Dó, esse Dó com quinta aumentada equivale ao Mi, vem lá da escala do Lá menor melódico, e depois ele vai para o sexto grau. Então seria 1, 5 do 6, 6 e depois 5 do 6, cadência de engano, e 1 no lugar do 6, que também é comum. Então, no lugar do sexto grau, também vir o primeiro grau ou o terceiro grau. Então, é isso, ele também funciona como dominante. Vamos ver a outra pergunta aqui. Leandro André Batu, ou Batu, vamos ver.
Amigo, teu conteúdo é obrigado. Qual o programa que você usa para isolar os instrumentos de uma música? Eu uso o Logic. Eu usava o Logic Pro X ou Pro X, como o pessoal fala. Eu usava o da Avid, eu usava o Pro Tools. Eu gosto muito do Pro Tools para editar, sobretudo na tela de áudio, já editar algumas coisas. Mas parou de funcionar por causa de atualizações e é por isso, inclusive, que eu vou até deixar registrado. Eu não compro mais os produtos da Avid. Eu comprei uma placa de som junto, o software, tudo legal. E depois eu mudei, depois de um tempão, o computador e ele deixou de funcionar. Então eu uso o Logic. Agora, você tem que saber que esses programas, eles abrem essas músicas, mas quando a gente baixa esses stems, esses arquivos, eles vêm num formato normalmente FLAC ou OGG, OGG, não sei, esses formatos que às vezes esses outros programas, esses softwares aqui de gravação, eles não abrem. Então você vai precisar ter um outro tipo de programa. No meu caso, eu tenho um outro que se chama Audacity. Então você abre nesse outro, no Audacity, esse programa que é para também fazer edições de master e esse tipo de coisa. Abre, salva num programa que o Logic ou o Pro Tools reconheça e aí sim você pega todos os instrumentos da sessão e abre como uma sessão de gravação normal. E a partir daí já vem tudo sincado, já está tudo colocado da forma correta. É só você ir isolando os instrumentos parte por parte, tá bem? Então, vamos ver aqui. Tiago Santos, eu tenho uma dúvida. Por que quando formas os campos nos modos, tu acrescentas um intervalo de segunda deixando o acorde sus? Tiago, como eu já falei, eu não acrescento uma nota, eu substituo uma nota. E nesse caso, eu substituo a terça do acorde pela segunda no sus2 e pela quarta. Bastante pergunta sobre o acorde sus. Vai ver que o pessoal está querendo procurar novas sonoridades. Isso aí é legal. Então, o Marcos e também o nosso outro também participante já falou sobre o acorde sus. Agora você. O acorde sus, quando eu faço isso, eu estou mudando essa terça do acorde para uma outra nota que está contida na escala, que é vizinha. Então é por isso que eu considero. Esse é um assunto que eu comecei a pensar e abordar dessa forma não tem muito tempo, faz poucos anos. Eu também não utilizava esse tipo de sonoridade, não tinha essa abordagem, eu ficava apenas nas tríades terciárias, só construídas por terças. E a gente deve explorar todas as sonoridades dentro de uma escala ou de um modo. Eles estão contidos nessa estrutura de base, é por isso que a gente deve explorar. Vamos ver o próximo. The Gamer 302. Na parte final você mostra o acorde de Dó menor como negativo de Dó maior, sendo que no começo você mostra Fá menor como espelhamento do próprio Dó. Não seria a mesma coisa? Partindo do Dó frígio invertido, o acorde resultante é Fá menor, mas partindo do Sol frígio dá Dó menor. Qual a diferença entre negativo e espelhado? Bom, vamos lá, The Gamer. Legal você perguntar, porque esses assuntos a gente vai mexendo e às vezes vão causando essas dúvidas. É exatamente isso que eu falei no vídeo. Um é o espelhamento e o outro é o negativo. Eles estão separados por uma distância igual. Tem a ver com polaridade, a gente vai ver agora. Então, por exemplo, a partir desse Dó, desse exemplo que você deu, a gente vai colocar, ele é o centro e ele representa esse centro. A partir dele, ele vai ser essa divisão, essa gravitacional. Eu coloco uma terça maior e uma terça menor e assim eu tenho a tríade de Dó maior. Da mesma forma, a partir desse centro, a partir dele mesmo, eu coloco a terça maior e a terça menor. E assim eu vou ter então o meu Fá menor. E aí, quando eu sigo e vou me afastando igualmente, eu tenho uma determinada relação que é diferente dessa outra quando é negativo e positivo. A gente tem o eixo no meio. Então vamos lembrar que pode ser qualquer eixo. O Levi propõe o de quinta, mas pode ser de terça, de segunda. Então, mantendo esse de quinta, a gente tem Dó e Sol. E
tem o eixo no meio, então sempre vai haver essa mesma distância, eles estão afastados por uma mesma distância. Então a partir daí eu coloco o meu dó em cima, o meu sol embaixo, e aí à medida em que eu me afasto, como dois objetos que gravitam em torno do mesmo centro, à medida em que eu me afasto para cima, eu me afasto para baixo, o mesmo número de semitons, e aí eu vou encontrar, você vai ver que quando você chegar lá, por exemplo, no mi bemol, você vai ter o mi embaixo e mi natural vai ter o mi bemol em cima. Para o sol é o próprio sol, sol do. Então você vai formar os acordes. E é assim que você acha, a diferença está no eixo. E a gente vai ver aqui também, eu vou deixando aqui um pouco o círculo de quintas, que também é uma ótima forma da gente ver e enxergar, uma outra forma da gente visualizar todo esse conceito de polaridade. Agora vamos dar uma olhada aqui no Rafael Alves. Caro Marcelo, saúde da sua pessoa. Saúde para você também, Rafael. Saúde é legal, é uma onda boa, boa energia. Saúde para todo mundo aí, galera. Por favor, não leve em consideração em qualquer tonalidade, os acordes diminutos e aumentados se mantêm com essa estrutura, como no exemplo que você usou no vídeo, 1 bemol 3, bemol 5 e aumentado 1, 3 sustenido 5. Sim, quando a gente trata por graus, e isso é que é legal, as estruturas elas se mantêm. Então a única coisa que você deve ter e deve decorar é esse padrão da escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E com ele você vai poder partir de qualquer nota. A partir daí você vai atribuir os graus a cada nota dessa escala e a partir daí vai seguir sempre esse mesmo. Para acordes maiores, 1, 3, 5. Acordes menores, 1 bemol 3, 5. Para acordes tétrades de maiores com sétima maior, 1, 3, 5, 7. E quando é menor, a gente diz que é bemol 7 ou bemol 5. Essas qualificações, essas classificações, elas se mantêm. E isso é muito útil, importante e muito legal para a gente estudar padrão, para a gente decorar licks, quando a gente for fazer cadências, para a gente decorar escalas e todo tipo de coisa. Isso é muito importante a gente tratar por graus e também nos permite variar entre as diferentes tonalidades de forma prática e praticamente imediata. Música é vida. Gostei bastante e tenho uma dúvida terrível, professor. Música é vida. Que bom você mandar essa sua dúvida terrível. Nós também temos e aí a gente vai esclarecendo por aqui. Então, obrigado. Música é vida mesmo, né, pessoal? Bom, como montar acordes quartais em todos esses modos e como usá-los, inclusive na escala menor harmônica e melódica? Algum vídeo explicando essas situações? Bom, música é vida. Vídeos aqui na internet, como a gente costuma dizer. Vídeo aqui no abismo do binário é o que não falta. Talvez às vezes você não esteja procurando da forma, fazendo as perguntas corretas. Então, se for esse o caso, a minha sugestão talvez é você procurar por harmonia quartal, campo harmônico quartal, acordes quartais, harmonia por quartas ou quartal e esse tipo de coisa. Deve aparecer bastante coisa. Agora, já que você está aqui, está se comunicando com a gente, eu tenho o maior prazer em responder para você. Para a gente montar acordes quartais ou campos harmônicos quartais é simples. O que você deve fazer primeiro é determinar a escala que você vai usar. Então, por exemplo, vamos usar a boa e velha escala de Dó maior. Você determina a escala e coloca a escala no pentagrama. A partir daí, você vai, a partir da nota mais aguda para a mais grave, quando a gente está fazendo arranjos ou trata de voicing, a gente sempre considera a nota mais aguda como a primeira nota e vai descendo. Então, do mais agudo da primeira voz em diante, você vai acrescentando por quartas, simplesmente assim, até formar a sua tétrade. E depois faz isso em todo o campo harmônico. E para fazer isso com qualquer tipo de escala menor melódica, escala harmônica, qualquer escala você faz o mesmo procedimento, determina a escala que você quer usar e depois vai montando por quartas. Você vai reparar que alguns acordes eles são, vamos dizer, entre aspas, melhor do que os outros porque eles conservam essa integridade, eles conservam a montagem por quartas, enquanto que outros soam mais de passagem, outros do campo harmônico, eles não mantêm, eles
se transformam em alguns momentos. A gente tem trítonos, a gente tem terças maiores, mas não é por causa disso que a gente deve deixar de usar, a gente deve usar essas outras montagens, aproveitar essa simetria que traz. E esse é um assunto muito legal também, que também tem a ver com os acordes sus, porque veja, esse conjunto de notas, de novo esse tipo de coisa, organização. Dependendo de como a gente organiza essas notas do acorde, desse tipo de acorde quartal, ele também soa sus. E a gente pode ver num exemplo. E para mim eles funcionam como uma espécie de acorde camaleão. Eles são muito interessantes. E por isso que a tua pergunta também é muito interessante. Dá chance da gente ver essas outras coisas. Então veja bem, eu tenho esse acorde. Se eu ponho o baixo no Ré, ele tem a sonoridade de um Ré menor 11. Se eu ponho o baixo no Fá, ele tem a sonoridade de um Fá com sexta e nona. E se eu ponho o baixo no Sol, ele tem a sonoridade de um Sol sus. Então, tudo isso é muito legal. Os acordes quartais realmente são uma grande onda. A gente deve muito utilizar, deve explorar essas sonoridades. Escuta um exemplo que eu preparei. Eu acho que você toca guitarra, eu vi aí na sua miniatura. Então, escuta o campo harmônico quartal que eu preparei aqui na guitarra. Bom, e agora aqui uma última pergunta nesse nosso primeiro episódio de perguntas e respostas. E olha, eu já quero dizer que eu gostei muito de fazer esse episódio e que esse é um grande barato. Olha, o canal tem crescido e expandido, como parece ser aí a natureza de todas as coisas. Vai crescendo, expandindo, 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 como a própria internet, como nós mesmos, nossos pensamentos, o cérebro. Então, são 10, 20, 30, 50, 100 pessoas que vão se juntando ao canal. E o canal já está em quase 600 pessoas no abismo, falando sobre o intangível, o imponderável, falando sobre a beleza, sobre as frequências, sobre o que é feliz, o que é triste, modos, sobre a história das coisas, da onde vêm as coisas, e tudo isso é muito legal e enriquecedor. Então, a todos vocês, de todo o meu coração, meu muito obrigado. Tem sido para mim muito enriquecedor essa nossa jornada aqui nesse abismo, e que os likes sejam eternos enquanto durem. Moisés Correia faz lá suas considerações e diz: quebrei a cabeça tentando decifrar a parte do estudo. Não consegui entender de onde veio aquele dó sustenido e segui sem entender os outros que foram acrescentados. Sei que tem a ver com parent scale, mas desculpe, não saquei. Caretinha do... Bom, Moisés Correia, olha só. É muito importante essa pergunta. Eu reparo que esse assunto eu não vejo abordado por aí, sobretudo em língua portuguesa, e aplicado à composição. E mesmo em outros canais, ele está sempre ligado à composição, a modos, trilhas de filme, em termos de claridade, de dinâmicas, mas muito pouco em relação a essa coisa de graus, de qualificar a claridade de cada modo e depois se guiar por isso como uma técnica composicional. Então é muito legal você colocar. E vendo o vídeo, eu percebi que, de verdade, falta sim um exemplo conclusivo. E é por isso que eu preparei esse aqui para encerrar esse nosso episódio aqui do canal. Então, eu peguei a música, coloquei a partitura, coloquei os acordes, coloquei o número de acidentes que vão sendo acrescentados a cada acorde, que foi o tipo de raciocínio que eu utilizei, e a escala ou o modo de onde veio aquele acorde. Então, por exemplo, no primeiro eu utilizei lá Dó sobre Fá, essa sonoridade sus que vem do jônio. Depois o segundo acorde já é um Sol 7 sustenido 11, que já tem um acidente que é o Dó sustenido. Esse modo, essa escala, já vem de Ré menor melódico. Depois eu usei Sol e Dó sustenido, já vem do Lá maior harmônico, e assim sucessivamente. Tudo isso agora eu acho que já vai dar sim para esclarecer. Então, mais uma vez eu digo, você tinha razão. Precisava de mais um exemplo conclusivo sobre isso. E é isso que é muito legal na participação de cada um de vocês. A gente tem a oportunidade de se melhorar, expandir
aumentar o nosso universo de possibilidades. Mais uma vez, um grande abraço, meu muito obrigado e até uma próxima.